Passo a contar essa história, presenciada por mim quando tinha entre 5 e 6 anos de idade, quando morávamos em Maceió na década de 70. Morávamos em uma bela chácara e mesmo depois de passado a história da assombração da máquina de costura, minha mãe e nós, filhos, vivíamos nossas vidas. Os irmãos mais velhos, já adolescentes, indo para o ginásio, enquanto eu e meu irmão Alex, que era mais novo, um ano e meio, íamos para a creche e o resto do tempo brincávamos de diversos passatempos, como picula, esconde-esconde, gude, dentre outras brincadeiras da época. Minha mãe, como sempre, cuidava de toda a casa e devido a meu pai sempre estar em viagem para nos dar todo o conforto e não nos deixar faltar nada, mas ela, como sempre, muito bondosa e comunicativa, fez amizade com a vizinha da chácara ao lado e conversavam muito na frente do portão. E isso ajudava ela a passar o tempo nas horas vagas do dia. Nos finais de semana, quando meu pai estava em casa, íamos todos à praia e brincávamos muito. Época divertidíssima. E quando ele não estava, minha mãe ficava completamente sozinha com 5 filhos em casa. Mas sempre a vizinha, que já era uma pessoa idosa e muito prestativa, ia lá em casa levar um bolo ou guloseimas para ficarem de bate-papo até o início da noite. E assim se passaram alguns meses, e chegado o final do ano, onde ficavam todos em casa de férias, a casa se tornava um tormento para ela. Muita coisa fora do lugar e gritos de criança, do início da manhã até a noite. Rotina cansativa para qualquer dona de casa. Foi quando Dona Angelina, nome fictício, teve uma ideia que minha mãe gostou muito, que foi pedir a um pedreiro para fazer uma escada de tijolos do lado do muro dela, como também do nosso lado, para ficarem batendo papo regularmente e com mais facilidade, em vez de ficarem na frente de casa com o portão aberto. Elas passaram a conversar mais e mais a cada dia e ficarem mais amigas. Dona Angelina tinha idade de ser minha avó, e acredito que essa aproximação fez muito bem a minha mãe, por ter uma figura materna por perto. Foi quando um dia minha mãe notou que ela não apareceu na hora que sempre conversavam e descobriu por intermédio do esposo de Dona Angelina que ela estava hospitalizada devido a um AVC e que estava em estado crítico na UTI. Minha mãe, como era muito católica, rezava no oratório que tinha em casa, pedindo pela saúde dela. Foi quando, passados alguns dias, veio a pior notícia que recebemos desde quando morávamos ali. Dona Angelina faleceu e o pior, que minha mãe não conseguiu falar com ela devido à gravidade do problema e por ela estar entubada na UTI. Minha mãe ficou muito triste e chorava pelos cantos da casa, mas não deixava transparecer para nós pequenos. No mesmo dia, houve o velório e minha mãe conseguiu uma babá para ficar com a gente e passou a noite inteira lá. Já pela manhã, aconteceu o enterro e, segundo minha mãe, tinha muita gente da cidade no enterro. Dona Angelina era uma pessoa muito querida por todos, pela sua bondade e paciência. Passado tudo isso, minha mãe ficou dias muito triste e meu pai, voltando de viagem, ficou sabendo do ocorrido e pediu a ela a permissão para desmanchar a escada do muro do nosso lado, já que não iria servir mais para as conversas diárias com a falecida amiga. Minha mãe disse que não, que queria a escada do mesmo jeito que estava. Para ela não era o momento
de retirar de lá. Antigamente se existia respeito pelos falecidos. Assim se passou dias e a vida já estava voltando ao normal em casa. E numa bela tardezinha estava eu e meu irmão Alex brincando de pega-pega em casa, quando eu corri para o fundo de casa e de relance vi Dona Angelina debruçada no muro, com os dois braços repousados sobre ele e com a cabeça deitada olhando para dentro de casa. Foi quando parei, olhei para ter a certeza que era ela e perguntei: Ei, Dona Angelina, tá fazendo o que aí uma hora dessas? Isso foi na minha inocência, né? Aí falei: espera aí que eu vou chamar minha mãe para vir conversar com a senhora. E corri gritando sem olhar para trás, falando à minha mãe que Dona Angelina estava no muro esperando ela. Foi quando minha mãe se danou comigo, pedindo respeito pelos mortos, e eu retruquei falando que ela estava lá esperando. Todos saíram para ver e não tinha absolutamente nada lá. Minha mãe entrou, pegou a tamanca de madeira e me deu meia dúzia de bolo em cada mão, por mentir de uma situação tão séria. Passados alguns dias, minha mãe localizou o pedreiro que tinha feito a escada e pediu a ele que retirasse dos dois lados dos terrenos, e assim foi feito. E nunca mais avistei nada no muro de casa. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Deixe o seu like e se inscrevam no canal. E não esqueçam de mandar o seu relato assombrado no nosso e-mail.